Olá pessoal, aqui é o Christian e hoje a gente vai falar sobre a déficit indireta. Vamos lá? Esse é um assunto que gera bastante dúvida, tá pessoal? Principalmente em quem trabalha com contabilidade terceirizada, que é o caso dos escritórios de contabilidade. Mas para falar da déficit indireta, a gente precisa passar antes por alguns outros demonstrativos da contabilidade. Vamos falar primeiro aqui da DRE. Na DRE a gente tem lá as receitas que correspondem às vendas, né, as entradas de recursos na empresa, o custo que corresponde ao material gasto para obter essas receitas, então seriam, vamos dizer, saídas de recursos da empresa, as despesas que seriam também saídas de recursos, né. A despesa de depreciação, pessoal, apesar dela estar dentro aqui do grupo de despesa, ela está destacada aqui porque ela é um item bem interessante para a gente entender a déficit indireta, por ela ser não desembolsável, tá? Então ela está destacada aqui das despesas em função disso, tá? Vamos analisar então primeiro essa DRE. A gente pegou um período aleatório aqui, um período X de 2016, onde essa empresa ela teve 15 mil de vendas, né, de receita, 8 mil de custo, 3 mil de despesas e 350 aqui de depreciação. Essa empresa ela oferiu um lucro de R$ 3.650 nesse período X de 2016. Aqui dentro da DRE ela está com essa estruturazinha aqui só para destacar, para apresentar detalhadamente o que é à vista, o que é a prazo e o que é não desembolsável, tá? Porém o saldo que vocês veriam lá na DRE do domínio sistemas seriam essa coluna, que seria essa coluna aqui, totalizando um lucro aí de R$ 3.650. Então, desses R$ 15 mil de receita que essa empresa teve nesse período X de 2016, 10 mil foram vendas à vista, 5 mil a prazo. Dos 8 mil que vocês estão vendo aqui em custos na DRE, 5 mil foi à vista e 3 mil custos a prazo. Tá? Desses 3 mil de despesa que essa organização teve, 2.500 foram à vista e R$ 500 a prazo. E 350 de depreciação, como a gente sabe, depreciação ela é uma despesa que não é desembolsável, ela tem que aparecer na DRE porque os bens, o imobilizado, ele se desgasta naturalmente, então é um valor que contabilmente, pelas normas contábeis e pelo ímpeto gerencial, né, da contabilidade, a gente precisa reconhecer esse gasto, mesmo ele sendo não desembolsável. Então 350 aqui na coluna de não desembolsável, 350 de despesa. Então, receita menos custo menos despesas, a gente chegou no lucro de R$ 3.650 na DRE. Ok, pessoal? Então, vamos analisar o fluxo de caixa desse mesmo período da empresa, tá? Período X de 2016. Vamos falar que o caixa, os bancos, né? O fluxo de caixa ele compõe aí caixa e bancos da empresa. Então, ele começou com saldo zero, tá? Nessa ilustração nossa aqui. O que aconteceu de receita, de débito, de entrada, né? Entrada no caixa dessa empresa, a gente teve 10 mil. Apesar das receitas serem de 15 mil, só 10 mil foi à vista, 5 mil a prazo, então ainda não entrou no caixa esse dinheiro, correto? Então entrou 10 mil. Se tinha começado com saldo zero, 10 mil de entrada, ficou 10 mil caixa após essa receita. Depois a gente tem um custo de 8 mil, porém desses 8 mil, 3 mil foram a prazo. À vista só saiu do caixa 5 mil reais. Então a gente tem aqui o crédito de 5 mil reais. Após esse custo, reconhecer esse custo, a gente tem um caixa que era de 10 menos 5, ficou 5 mil reais, perfeito? Logo na sequência, a gente tem aí uma despesa de 3 mil reais. Desses 3.500 foram a prazo e 2.500 à vista. Dessa forma, a gente só tira os 2.500 à vista, porque os 500 ainda não saiu do caixa e a gente está falando de caixa aqui dessa empresa. O saldo final desse banco seria 2.500, correto, pessoal? Lembrando que a gente não considera os 350 da depreciação, porque depreciação é uma despesa não desembolsável, ok? Ela só aparece como o desgaste natural do imobilizado na nossa DRE para ter o resultado correto, o resultado gerencial da nossa empresa, mas ela não é desembolsável, então ela não aparece no fluxo. Nosso fluxo de caixa foi 2.500, embora a empresa tenha tido um lucro de 3.650. Parte disso ainda vai estar lá no aprazo a receber ainda, por isso não está no nosso caixa, e parte disso é não desembolsável, ok? Agora, para a gente falar de déficit indireta, pessoal, o que a gente precisa analisar? O objetivo. Qual que é o objetivo da déficit indireta? Ela parte do lucro da DRE e ela chega no saldo final de caixa e bancos, no saldo final do fluxo de caixa. Então, ela tem um longo caminho daqui até aqui. Ela precisa chegar dos 3.650 até os 2.500, demonstrando tudo o que aconteceu. Por que essa empresa ela teve 3.650 de lucro, mas só entrou 2.500 no caixa? Por quê?
É exatamente essa a missão, a função da DFC indireta, que substituiu a do AR aí nas demonstrações obrigatórias da contabilidade, correto? Então vamos trabalhar ela lá. A gente parte do lucro de 3.650 que a gente teve na DRE, correto? Desse lucro de 3.650 a gente vai adicionar e reduzir algumas coisas aqui para chegar nesse valor de caixa. Então aqui, a primeira adição que a gente tem de atividades operacionais é a depreciação. Por que eu adiciono, pessoal? Eu adiciono pelo que eu disse lá atrás. Ela saiu lá na DRE como uma despesa, ela saiu lá do meu lucro, porém ela não é desembolsável. E como eu pretendo chegar do valor da DRE até o valor do fluxo de caixa, eu preciso adicionar esse valor da depreciação. Então por isso que ela está lá na nossa DFC indireta, como vocês podem ver na própria domínio, ela vai estar lá como uma adição. Perfeito? Eu vou até arrastar uma tela aqui da contabilidade do sistema da domínio para vocês verem a depreciação sendo adicionada. Ok? Vamos lá. A gente tem aqui a DFC de uma empresa, eu tenho lá o resultado do período, nesse caso aqui ela tinha um prejuízo, e vocês estão vendo a depreciação positiva aqui aumentando o resultado dessa empresa. Só para demonstrar, vamos voltar no nosso exemplo aqui. Então a gente teve um lucro na DRE de 3.650, eu adiciono a depreciação por ela ser uma despesa não desembolsável, ok? Logo na sequência aqui, eu tenho uma redução, pessoal, de R$5.000. O que corresponde a essa redução? Essa redução é de contas a receber, ok? O que eu tenho de contas a receber de R$5.000? É esse valor a prazo. Então quando a gente fala de DRE, a DRE ela vai registrar a receita total da empresa, que são os 15.000, perfeito? Só que da mesma forma, esse saldo a prazo, ele ainda não entrou no meu fluxo de caixa. Como minha missão é chegar do lucro até o resultado final, saldo final de fluxo de caixa, eu preciso eliminar isso aqui que ainda está a prazo, ok? Então por isso que a contas a receber aqui aparece como redução e ela diminui R$5.000 na minha DFC indireta, perfeito? Próximo. Eu tenho aqui agora uma adição de fornecedores. Essa adição de fornecedores no valor de 3.000. Por quê, pessoal? Se você analisar que a gente teve aqui despesas, certo? De fornecedores, né? Que compõe o meu custo ali da DRE de R$8.000 e apenas 5.000 entrou no meu caixa. E como eu estou partindo do resultado da DRE para tentar chegar no resultado final do fluxo de caixa, eu preciso retirar aquilo que é a prazo, perfeito? Então, o que eu faço? Para mim retirar na DFC, quando eu falo retirar, eu vou ter que adicionar, porque ele saiu na DRE, mas no fluxo não saiu. Então, eu preciso adicionar da mesma forma que eu fiz com a depreciação, ok? Então, adiciono R$3.000 aqui referente ao meu fornecedor a prazo, perfeito? Contas a pagar é o mesmo entendimento, pessoal. Eu tenho lá um outro tipo de despesa, pode ser água, energia, telefone, sei lá o que for. Eu tenho R$3.000 na minha DRE. Porém, desses 3.500 foram a prazo. Então, como eu tenho a missão de chegar do resultado da DRE até o saldo final dos fluxos de caixa, novamente eu preciso adicionar esse valor como eu fiz com fornecedor e depreciação, ok? Então adiciono R$500 aqui de contas a pagar. Perfeito, pessoal? Depois que eu adicionei os R$500 do contas a pagar, o que aconteceu com a minha DFC indireta, pessoal? Ela começou com os 3.650, que era o resultado da minha DRE, correto? Depois de todas as adições e reduções, ela ficou com um saldo de R$2.500. Ou seja, ela começou com caixa zero, né? Perfeito. E ela terminou com 2.500, assim como o meu fluxo de caixa. Maravilha, tá batendo, tá? Tá batendo a DFC indireta com o fluxo de caixa, perfeito. E ela começou dos 3.650 juntamente ali com a DRE, perfeito? Vamos colocar aqui na mesma cor para ficar fácil a visualização. Ok? O trabalho então ficou concluído, tá, pessoal? Começou com os 3.650 da DRE e terminou com o valor do fluxo de caixa. No corpo dela, ela teve essas adições e reduções conforme a gente explicou aí no vídeo, correto? Então, como vocês podem perceber, a DFC ela não é um bicho de 7 cabeças, tá, pessoal? Ela pode ser feita, ela pode ser entendida. As depreciações, as contas a receber, os fornecedores que ficaram em aberto, são contas que a gente adiciona, porque ainda simplesmente pelo fato de ser a prazo e não ter passado ainda pelo fluxo de caixa, conforme dito no vídeo.
A depreciação, ela está aqui por ela não ser desembolsável, não tem a saída de recursos, não passou pelo fluxo de caixa. Então, eu acredito que dessa forma tenha ficado um pouco mais claro aí. Num próximo vídeo sobre DFC, pessoal, vamos mostrar como que eu seleciono as contas lá na Domínio para ela estar puxando esses saldos aqui, correto? E o porquê que vai estar puxando lá total de débito, total do crédito, ou saldo do período, tá? Explicando cada coisa. Eu espero que vocês tenham entendido a finalidade da DFC indireta e para qualquer dúvida eu fico à disposição. Vocês podem abrir um comentário que está aqui abaixo desse vídeo e a gente responde, porque a sua dúvida pode ser a mesma dúvida da pessoa ao lado aí, ok? Obrigado, pessoal. Até mais.